Olá, Carla. Seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem, querida? Clécio, Nem, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A live está começando agora. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Eu não sei se vocês já me seguem, mas sejam todos bem-vindos à família. Sejam todos bem-vindos à live. Sejam todos bem-vindos à minha vida. Olá, Liliane. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Paz do Senhor, filha. Vamos lá? A gente tem bastante gente aqui hoje já. Oi, Cris. Seja bem-vinda, amor. Paz do Senhor pra ti. Como é que vocês estão? Vocês estão todo mundo bem? O dia de vocês foi bom? Deu tudo certinho hoje? Jesus estava com vocês? Sabrina, seja bem-vinda, Flor. Seja bem-vinda, família. Seja bem-vinda à live. Sejam todos muito bem-vindos. Que vocês estejam na paz do Senhor. Boa noite, meu amor. Como é que você tá? Você tá bem? Tudo bem contigo? Firme e forte na fé? Oi, Rafa, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à família. Seja bem-vindo à live. Seja bem-vindo todo mundo. Gente, já entrou bastante gente. Então vamos dar início. Seu dia foi corrido, mas foi bom, deu tudo certo. Deu tudo certo, Cris? Tudo certinho, né? Tá com o Senhor, tá com Jesus, deu tudo certo. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo Heart Me. Eu não sei falar isso não, mas obrigada pelo coração. Gente, Jaque Nascimento, seja bem-vinda, meu amor. Que Deus abençoe sua vida, viu? Vejo que você é membro. Seja muito bem-vinda. Obrigada por me abençoar com a sua presença e acreditar no meu ministério. Seja bem-vinda, Fran. Vamos lá, gente. Vamos começar? Hoje a live é sobre como que a gente faz para escutar a voz de Deus. Essa é uma dúvida de muita gente. Tudo bem, Fran? Paz, Senhor, querida. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Karina. Deus te abençoe. A live hoje é para falar sobre como a gente faz para escutar a voz de Deus, né? Tanta gente que quer saber, tanta gente que me pergunta isso também, não só vocês aqui, mas também onde eu resido, por aqui as pessoas me perguntam. Então, Deus me passou um passo a passo para a gente estar falando e para a gente estar aprendendo aqui, né, também. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho 3 recadinhos para dar para vocês. Primeiro é me apresentar. Eu sempre me esqueço de me apresentar. Eu já vou no automático, já vou no objetivo para poder executar o serviço, mas eu preciso me apresentar. Tem muita gente que não me conhece. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, ok? Eu sou levantada e escolhida por Deus para poder estar aqui te auxiliando, fazendo você crescer, fazendo você desenvolver em relacionamento com Ele, te mostrando o caminho, que você deve andar, o que você não deve fazer, para você seguir os planos do Senhor para sua vida, tá bom? Estou ensinando. Deus me levantou para ensinar o cristão e o não cristão a ser cristão, na dependência dele, no relacionamento com Ele, tá bom? Então, muitas das coisas que eu passo aqui para vocês é o que eu vivo com Deus e que eu vivi com Ele, para poder ter o relacionamento que eu tenho com Ele hoje. Então, são muitas experiências minhas, muito testemunho meu, que eu vou soltando. Às vezes eu falo que é um testemunho, às vezes eu vou soltando e vocês vão pegando no meio do caminho e agregando na vida de vocês, ou para fazer igual ou para não fazerem. Serve como exemplo também de não fazer. Tô bem, querida, eu tô bem, graças a Deus, melhorei, tô 100%. Só foi domingo só que deu uma recaída na imunidade, mas já tô bem, graças a Deus. Já me consertei, já voltei, vamos botar assim, para entrar embaixo da autoridade de Deus de novo, né? A legalidade foi embora, que a legalidade, as enfermidades são a ilegalidade que a gente dá, né? Já botei a legalidade para correr. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu tenho 2 recados para dar para vocês. Primeiro, a paz do Senhor, Francilene, seja bem-vinda. Seu filho tá contigo? O Davi tá com você? Manda um beijo para ele, viu? Eu sempre lembro dele nas minhas orações. Manda um beijo para ele. Gente, o que acontece? Aqui no meu perfil do TikTok, Deus me instruiu. Deus me deu bênçãos para poder abençoar vocês e me abençoar também. Então, além das doações e das ofertas que eu recebo de todos vocês, na conta do Pix, enfim, por PayPal também, existe também outra forma de quem querer me abençoar e abençoar o meu ministério também, que é dentro do meu perfil do TikTok. Existe o TikTok Shop, aonde eu
voltei todos os produtos que eu revendo, vamos colocar assim, que tem o link lá para compra. Todos os produtos que eu revendo são direcionados por Deus, porque tudo que eu faço eu pergunto para Ele primeiro. Fala assim, Senhor, quem que você quer que eu coloque aqui para poder abençoar a vida deles de uma certa forma? Então, todos os lugares ali, todas as lojas virtuais que eu adicionei no perfil do TikTok Shop foram direcionadas por Deus. Então, se vocês quiserem abençoar a minha vida comprando através dos links que estão lá no meu perfil, vocês abençoam o ministério também e abençoam a minha vida. Isso é livre para vocês, não estou aqui forçando nada, vocês decidem o que vocês querem fazer. Estou apenas apresentando, porque Deus pediu para eu fazer isso. Porque se depender de mim para essas coisas, eu passo batida. Eu nem falo nada. Eu deixo à mercê, entende? Mas Ele falou, filha, fala porque as pessoas não têm obrigação de saber. E você falando fica algo mais concreto, explicando para elas que está vindo de você, que está vindo de mim. E vocês ficam aí no livre-arbítrio de querer ou não fazer. Não é obrigatório, ok? E outra coisa também. A pedido de muitas pessoas aqui, na minha parte, no particular por chat, foi pedido, e foi até levantado, não sei se ele está online aqui já, mas tem uma pessoa aqui que me pediu também, que ele queria, eu quero te ver, eu quero te conhecer pessoalmente. Por conta disso, o mesmo vontade que muitos aqui têm de me conhecer pessoalmente, eu também tenho a vontade de conhecer vocês pessoalmente. Mas no momento, eu estou reclusa por Deus, no meu momento de processo, então não tem como eu me deslocar. Então, o que aconteceu comigo? A plataforma me disponibilizou a comunidade. Então, eu fiz uma comunidade para todos aqui, quem quiser participar também é livre. Existe um valor a ser pago todo mês. E nessa comunidade, que a própria plataforma disponibiliza para cada pessoa, eu coloquei, boa noite, querida Elizabeth, seja bem-vinda, meu amor. Eu coloquei nessa comunidade, o que vai acontecer nessa comunidade? Vai acontecer justamente o que a maioria das pessoas querem, encontros. Então vai ser lives exclusivas, ok? Para sanar dúvida de vocês, para a gente interagir ao vivo dentro dessa comunidade, não vai ser aberto ao público. Quem quiser mentoria particular com direcionamento espiritual também, vai ter dentro dessa comunidade, entende? Vai ter também conteúdos exclusivos para crescimento espiritual de vocês, direcionados dentro da comunidade. E conforme a gente for crescendo, conforme a gente for desenvolvendo, Deus vai inspirando a gente, vai me inspirando e a gente vai colocando mais conteúdos para vocês crescerem e desenvolverem com Ele. Então, quem quiser também participar dessa comunidade vai estar abençoando a minha vida, vai estar abençoando a vida de vocês, vai estar abençoando o ministério, entende? E vocês vão estar crescendo também espiritualmente e vão ter conteúdos exclusivos dentro dessa parte da comunidade. A comunidade também está dentro do meu perfil. Em cima das fotos dos vídeos está escrito inscrição, então é só clicar lá que você vai seguir o passo a passo lá para poder fazer essa inscrição. Ok? Ah lá, o Samuel. Samuel, depois a gente... Seja bem-vindo, querido. Então, quem quiser, tá? Tá entrando, tá fazendo, tá indo, tá abençoando, tá indo, beleza? Vamos começar a live? Já entrou bastante gente? Os recados foram dados, no final eu vou dar recado de novo, para poder quem não escutou no início vai escutar no final. Oi, querida, Renata, seja bem-vinda, meu amor. Oi, Samuel, seja bem-vindo, querido. Vamos começar então? A dúvida de todo mundo é: como que eu faço para escutar a voz de Deus? Ou, como que a voz que eu estou escutando é de Deus ou não? Geralmente são essas perguntas, né? Será que a voz que eu estou escutando é da minha cabeça? Será que a voz que eu estou escutando é do inimigo? Será que o que eu estou sentindo veio de Deus para minha vida? Será que essa situação aqui, ou aquela pergunta, aquela resposta que eu recebi era de Deus para minha vida? São dúvidas que nós todos temos, né? Principalmente aquelas pessoas que não têm relacionamento com Deus. Então, qual é o primeiro passo para você entender que é a voz de Deus falando contigo? E para você entender que aquela situação ali que você se encontra é de Deus para sua vida. Porque o que acontece? Quando você não tem discernimento, ok? Quando você não tem discernimento, você não tem entendimento da situação de Deus para contigo,
Você pode sim estar sendo enganado pelo inimigo e ele está usando a situação para te tirar do caminho do Senhor ou para te colocar em furada. Então realmente você tem que ter discernimento. Só que para a gente ter discernimento, para a gente entender... Oi, seu Leandro, seja bem-vindo, querido. Para a gente ter discernimento e para a gente entender o que Deus quer de nós naquela situação ali, ou entender que aquela situação ali que a gente está vivendo é de Deus para a nossa vida, o primeiro passo de todos é você ter relacionamento com Ele. Esse é o primeiro passo. Não tem como uma pessoa aleatória, ok, que não entende dos conceitos do Senhor, que não entende da palavra, que não entende, que nunca escutou falar dele, vamos colocar dessa forma, que entenda que aquela situação ali é de Deus para ela. Ela sempre vai ter uma dúvida. Não é que não é possível, ok? Porém, ela sempre vai ter a dúvida, será que isso aqui é de Deus realmente? Porque quando a gente tem um relacionamento com Deus, que a gente desenvolve com Ele um relacionamento, ok? Em oração, jejum, leitura da palavra, adoração, que você tem uma interatividade com Ele, o Espírito Santo começa a testificar dentro de você que aquela situação ali que você está vivendo, que aquela palavra que você escutou, que aquele profeta que veio até você, lançou sobre você uma profecia dele. Você tem a convicção dentro de si, entende? Não tem como, você que tem relacionamento com Deus, você não fica no engano, entende? Então, Margarete, seja bem-vinda, querida, que a paz do Senhor, viu? Então, o primeiro passo de todos, independente da sua denominação, independente se você tem facilidade ou sensibilidade de lidar com Deus ou não, independente de qualquer coisa, primeiro passo, buscar a Deus na sua intimidade, no seu secreto, na sua individualidade, independente da denominação que você frequente. A partir do momento que tiver de você um desprendimento em querer, em decidir, acreditar, exercer na sua fé que é possível você escutar a voz do Senhor, de Deus para sua vida, ok? Escutar a voz dele e conseguir dentro de você ter a convicção que você tem um relacionamento com Deus, você tem a probabilidade quase de 100% de escutar a voz de Deus. Só que a voz de Deus, gente, como é que funciona? Oi, senhora Mariana, seja bem-vinda, meu amor. Samuel, uma dúvida que o inimigo coloca sonhos em nós para alguma forma tentar nos enganar? Sim. Principalmente se você não tiver com a sua conexão com Deus firme. Entende? O inimigo, o demônio, né, o diabo, essas coisas, ele está ao nosso derredor. Então ele vai entrar por alguma legalidade que você está dando. Entende? Não necessariamente você está dando porque você quer dar a legalidade. Às vezes você está dando sem você saber que você está dando. Porque você não tem conhecimento da causa. Então você dá uma legalidade sem saber que você está dando aquela legalidade. E ele sim, e ele começa a minar. O maior lugar que o inferno ataca a gente é na nossa mente, né? Que a nossa mente na Bíblia é o coração, que a Bíblia fala. Então o coração nosso é a mente. Então o maior lugar que ele ataca é a nossa mente. Atacando a nossa mente, ele desestabiliza tudo. Entende? Então por isso que a gente tem que sempre estar com o nosso relacionamento com Deus em dia, buscando a Deus, priorizando a Deus, para a gente não ter a nossa mente atacada pelo inimigo. Como é que o inimigo ataca? O que é o priorizar a Deus? Muitas pessoas, quando escutam isso, elas acham que é ficar trancado numa casa ou num quarto 24 horas por dia priorizando o Senhor. Não tem como a gente fazer isso, porque a gente trabalha. Entende? Então, o que é o priorizar a Deus? É você chamar Deus à existência na sua vida. Você leva Deus para o trabalho, você leva Deus para qualquer lugar que você for, qualquer atividade que você for fazer, você convida Deus, você ora a Deus em pensamento. Quando você não está orando em pensamento, você está louvando o Senhor, você está adorando o Senhor. Ou seja, você não está deixando o seu cérebro quieto. Entende? Porque quando o nosso cérebro fica quieto, os nossos pensamentos começam a vagar. A gente começa a pensar o que não deve pensar. A gente começa a pensar naquilo que não deu certo, naquela palavra que não foi lançada, naquilo que disse além do que deveria ter falado.
o nosso cérebro começa a pensar. E nisso que o nosso cérebro começa a pensar, os pensamentos que não deveriam existir começam a vir. Aí é o inimigo botando seta para você começar a duvidar do que Deus falou na tua vida. Então, por isso que a palavra diz que a gente precisa priorizar o Senhor. Porque quando a gente prioriza Deus, a gente está com a nossa mente ocupada. Entende? A gente não está com a mente aberta para mais nada. A gente está com a mente aberta para Deus, mas fechada para o inferno. Entende? Então, você tem que manter ali uma constância de relacionamento com Deus para não dar abertura nem oportunidade para a oposição adentrar na sua mente e devastar tudo. Porque uma flechinha da espessura de um cabelo é o suficiente para a oposição fazer festa dentro de você. É uma dúvida que você tem, uma incredulidade que nasce em ti, é uma semente de maldição que foi lançada. É uma palavra errada que se recebeu, é uma cara torta que alguém falou que olhou para você. É uma rejeição, é qualquer coisa. Se você tiver um dia mal, aquilo ali entra como uma avalanche e destrói tudo. Entende? Então você tem que estar fortalecido em Deus, com seu relacionamento com Deus em dia, trazendo Deus à existência na sua vida, para você não vacilar. Você não cair, a sua fé não esmorecer, porque Deus se sustenta sozinho, mas a gente precisa de Deus. A gente precisa fortalecer a nossa fé nele. Entende? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa muito visual. Então, para eu conseguir decorar algo, eu tenho que visualizar aquele algo. Então, eu não sei se vocês já repararam, mas aqui atrás, ó, tem a palavra fé. Aqui para trás tem a palavra paz e aqui no meio tem a palavra amor. Entende? Então, tudo aqui em casa tem alguma coisa que denota a Deus. A fé vai me lembrar que eu tenho que exercer a fé, que eu tenho que acreditar no que Deus está falando para minha vida. Entende? O amor que gera de Deus dentro de mim para poder amar o próximo. E a paz que a gente sempre procura mediante a guerra que a gente vive. Porque nós vivemos em batalhas espirituais direto. Entende? Então, eu funciono visualmente. Então, veja você, na sua individualidade, no modo de ser teu, o que te desperta atenção e coloca para aquilo que te desperta a tua atenção frases que venham te lembrar que você está numa batalha espiritual, que você precisa fortalecer a sua fé e que você precisa manter o seu relacionamento com Deus em dia. Entende? Se preciso for, espalha pela tua casa. Aqui não tem como eu mostrar, mas eu tenho um mural aqui, do meu lado aqui direito, que tem várias palavras ali que Deus foi lançando no decorrer do meu processo, que conforme eu vou lendo aquilo, eu vou interiorizando dentro de mim que a promessa vai acontecer e que eu vou viver os milagres de Deus na minha vida. Entende? Então você precisa fazer com você. Eu não sei se vocês já viram aqui o filme O Quarto de Guerra. Se vocês não viram o filme Quarto de Guerra, eu recomendo cada um aqui ver. Entende? Porque no Quarto de Guerra tem essa parte que eu tô falando pra vocês. No filme mostra, a moça fez o closet dela como se fosse o quarto de guerra. Entende? E ali ela espalhou na parede vários papéis que remetiam à situação que ela estava passando. E quando ela olhava aqueles papéis ali, com as anotações que ela fez, aquelas anotações para ela, fortalecia a fé dela. Entende? Então, você que está tendo seu relacionamento com Deus e está querendo viver os planos de Deus para sua vida, você precisa arrumar você com Deus uma forma de estudo que você, quando olhar para aquela situação ali que você está passando, se é uma situação difícil, você olhar para aquele dizer ali que você anotou em algum momento teu de relacionamento com ele e você lembrar do que Deus falou contigo. E aquilo vai te dar um up, vai te dar um ânimo, vai te dar um fortalecimento na sua fé e você vai desenvolver, vai querer continuar a caminhada, ou seja, você não vai desistir. Entende? Então, o que a gente aprende disso aqui, que a gente já está conseguindo aprender? Não sei se vocês conseguiram captar isso. Mas conforme a gente vai desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus, se você começar a perceber, você vai ver que a forma que foi te apresentado pela doutrina é totalmente diferente da forma que Deus trabalha contigo. Entende? Então, por isso que eu sempre vou frisar em tudo que eu falar com vocês, seja vídeo, seja live. A doutrina é secundário na tua vida.
O teu relacionamento com Deus é primordial para a sua sobrevivência. Entende? Então você tem que priorizar o seu relacionamento com o Senhor. Porque a doutrina te explica de uma maneira, ela te explica a parte teórica, ela não te dá a parte prática. A parte prática é você no seu relacionamento com Deus. E só vai haver transformação em você mediante a sua interatividade com o Senhor. Por que eu estou explicando isso sempre? Por que eu estou explicando isso de novo para vocês? Porque para vocês escutarem a voz de Deus e entenderem que é Deus falando com vocês, vocês precisam passar pelo relacionamento com Ele. Não tem como. Por que vocês precisam passar pelo relacionamento com Ele? Para desenvolver em você o teu espírito que está dormindo. A Bíblia nos afirma que Deus é espírito. Se Deus é espírito, você não tem como entender um espírito na carne. Você não tem como entender um espírito no seu campo material, no seu campo físico. Para você entender o espírito que é de Deus, que é o Espírito Santo, ok? O espírito dele falando contigo, seu espírito precisa estar despertado. E para a gente despertar o nosso espírito que está adormecido dentro de nós, cada um tem o seu espírito, ok? Você precisa procurar o Senhor na sua individualidade. Só que não é assim. A gente pensa muito assim, né? Eu vou procurar a Deus em espírito, eu vou procurar a Deus na minha intimidade, vou despertar o meu espírito, e amanhã, isso hoje, amanhã eu já estou escutando a voz de Deus. Não funciona dessa maneira. A gente ganha tudo de Deus, do reino de Deus, na perseverança. Você tem que provar para Deus, através da sua entrega e do seu relacionamento com Ele, que você quer escutá-lo, que você quer ter um relacionamento com Ele, que você quer ser fiel a Ele, que você o ama. Então é através da sua perseverança em acreditar que você vai escutar a voz dele, entende? Que você vai insistir ali todos os dias em oração, em leitura da palavra, em comunhão com Deus, em adoração, que você vai vencer, vai transpassar a barreira, vamos botar assim uma barreira invisível, ok? Que existe entre você e Deus, que vai ser a sua preguiça, vai ser a sua incredulidade, vai ser a sua falta de fé, é a barreira invisível. Conforme você vai perseverando, você vai desenvolvendo em você mais amor por Deus, mais relacionamento com Ele, vai chegar um momento dessa sua perseverança que Deus vai começar a se manifestar para você. É isso aí. Muito bem, Samuel. Não se surpreendam, porque quando começa a buscar a Deus, tudo se levanta e as guerras começam. Sim, porque até então você está com seu espírito dormente. Você não tem conhecimento da causa. Entende? Quando você não tem conhecimento da causa, consequentemente, você está vivendo ainda o que a sua carne aprendeu a viver. Quando você começa a procurar a Deus, o inferno se levanta contra a gente. Isso é normal. A nossa luta, para a gente que quer viver os planos do Senhor, vai ser ad eterno, da hora que você começa, a hora que Deus te recolhe, guerra com o inferno. Entende? Não tenha sombra de dúvidas disso. Só que existe uma diferença aqui. O que acontece? Conforme você vai buscando relacionamento com Deus e vai se aprimorando nele, você vai subir no nível espiritual. Ok? Aí, conforme você vai subir no seu nível espiritual, aquilo que te atingia lá atrás, que o inferno via contra você, ele não vai te atingir mais. Porém, do mesmo modo que você sobe espiritualmente, ele também eleva espiritualmente. Só que qual é a diferença de você para o inferno? Que você está com Deus. Então, a sua garantia de proteção é o Senhor, é Deus na sua vida. Então, conforme você busca, conforme você desenvolve relacionamento, conforme você está ali com Ele todos os dias buscando e tendo uma interatividade com Ele, Deus, além de elevar o seu nível espiritual, derramar bênção sobre você e unção sobre você, ok? Você ainda tem a proteção de Deus. O inferno existe? Existe, mas ele não vai te tocar porque você tem relacionamento com Deus e você não dá legalidade para o inferno. Ou seja, ele vai estar ao seu derredor, ali, tipo, como se fosse um soldadinho, tipo assim, ó, eu tô aqui, tá? Então qualquer legalidade que você der, eu vou adentrar. Ele tá ali justamente para te manter na linha com Deus. Para você saber que ao seu derredor existe a oposição. Porque se a gente não tiver, vamos botar assim, um cão de guarda no nosso pé, né? O ser humano, se não tiver um cão de guarda no pé, o que o ser humano faz? Ele relaxa.
Então a oposição é permitida por Deus na sua vida, ok? Ao seu derredor, justamente para te manter na linha. E de você desenvolver uma dependência em Deus, um relacionamento com Ele, para você viver os planos do Senhor para sua vida e, consequentemente, você vai escutar a voz do Senhor. Então, para você escutar a voz de Deus, é possível? É possível. Só depende de você. Só depende de você querer acreditar, só depende de você querer exercer a fé, depende de você querer ter relacionamento com Deus, só depende de você. Eu passei por uma experiência com Deus quando eu tinha os meus 14 anos e quando eu tinha os meus 35 anos. Nos meus 14 anos, eu não sou de família que eu cresci na igreja, eu não sou de família cristã. Apesar da minha família conhecer a igreja, eles não eram cristãos como muitas famílias aqui são desde berço, entende? Mas a minha avó, eu falo que na ignorância que ela tinha, porque minha avó não era alfabetizada, mas na limitação que ela tinha, ela sempre lia a Bíblia e ela sempre cantava os hinos da harpa. Então toda vez que eu passava o tempo com ela, porque eu fui criada praticamente pela minha avó, toda vez que eu passava o tempo com ela, ela sempre pedia para eu ler para ela a palavra, porque ela tinha dificuldade de leitura, e os hinos da harpa. Então, muito hino da harpa eu conheço por conta dela, né? Que na época dela tinha um livrinho escrito hinos da harpa. Então, a gente sempre cantava ali junto. Então, na limitação da minha avó, mesmo sendo analfabeta, ela me ensinou a palavra de Deus e tudo que ela sabia, ela foi passando para mim. E uma das coisas que ela passava para mim, desde quando eu me dito por gente até os meus 14 anos, ela sempre falava assim para mim: filha, se você quiser escutar a voz do Senhor, a voz de Deus, é possível. Basta apenas você acreditar. Basta apenas você pedir. Porque ela falava para mim, eu passei por experiências quando eu era criança com ele, que eu pedia para escutar a voz dele e ele falava comigo. Entende? Então eu acreditava no que ela falava. E aquilo foi crescendo dentro de mim. Até que teve na parte da minha adolescência, que eu fiz uma oração a Deus, fui fazendo as orações várias vezes e falava: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor falou com a minha avó, eu quero acreditar que o Senhor existe. Fala comigo. Fala pra mim. Fala comigo. Fala que o Senhor existe. Eu não sei. Eu não lembro a oração que eu fiz, mas foi mais ou menos isso. Entende? Eu tinha 14 anos. Eu não tive experiência, eu não tinha tido experiência com Deus. Eu não tinha a familiaridade de ir para uma denominação, para uma igreja, escutar culto. Eu lembro que a familiaridade que eu tinha quando eu ia para a igreja, que isso ficou marcado na minha mente, foi uma vez que minha mãe me levou para a igreja com um travesseiro. Eu fui parar numa igreja na Lagoa Rodrigo de Freitas, Nova Vida. Isso ficou tão marcado dentro de mim, porque eu entrei numa igreja, Nova Vida, que era missionária. E o que me chamou dentro da igreja missionária eram as bandeiras em cima do púlpito. E eu lembro que eu estava agarrada com um travesseiro. Então essa foi a única parte, assim, de falar para você que eu fui para uma igreja quando era criança. Entende? Eu não lembro do culto em si, mas eu lembro que tinha uns rapazes africanos que estavam ali, que eram missionários, que estavam sendo apresentados à igreja, e existiam as bandeiras de cima desse púlpito para poder mostrar que era uma igreja missionária. Isso era a única parte que eu fui. Mas voltando aqui para vocês entenderem o que eu quero falar com vocês. Então a minha avó, ela que fazia essa parte do cristianismo comigo, de falar. E ela falava: filha, se você pedir, ele vai falar com você. Se você pedir, você vai escutar a voz, mas você tem que acreditar. Um belo dia, dentro de casa, dormindo. Já falei isso aqui, não sei se eu já falei isso aqui em vídeo ou já falei isso aqui em live. 14 anos. Estava eu e minha irmã dormindo no mesmo quarto. Veio uma voz suave no meu ouvido. Todo mundo dormindo, não tinha barulho de nada. Não tinha de onde saiu a voz. Falando para mim: filha, estou aqui, você pediu para ouvir. Eu dei um pulo da cama, gente. Não tinha como sair aquela voz de algum lugar. Era uma voz suave, mansa, serena, mas uma voz firme que dava a sensação de proteção. Eu tô falando com vocês aqui, o corpo tá todo arrepiando. Entende? Então, ele veio e falou. Eu lembro que eu dei um pulo da cama e me botei de joelho, e ali mesmo eu já comecei a orar, já entreguei minha vida para Deus, já fiz tudo.
Entende? Então, meu primeiro contato com Deus foi nesse dia, dos 14 anos. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque não existe limitação para Deus. Eu estou falando aqui para vocês as experiências que eu tive com Ele. Eu não posso falar da vida de outras pessoas. Mas as minhas experiências que eu tive com Deus foram essas. Entende? Então, tudo começa pelo relacionamento. Sem eu perceber, na minha leiguice de adolescente, na minha leiguice de juventude, eu já tinha despertado um relacionamento com Deus através da minha avó. Em acreditar que Ele existe, em fazer a oração do meu jeito para poder agradecer pelo dia. Entende? Então, a semente que a minha avó lançou dentro de mim, ela estava germinando, frutificando. Consequentemente, eu escutei a voz dele aos 14 anos. Dos 14 anos aos 18 anos, ainda continuei ali com Deus, mas fora da igreja. Aos 18 anos, eu aceitei Jesus e me batizei na igreja presbiteriana. E dali começou o meu projeto, minha trajetória com o Senhor. Entende? E de novo, aos 35 anos, em 2017, eu escutei a voz de Deus porque Ele chegou até mim em casa. Ele foi na minha casa através de um casal de profetas. Eu já contei isso aqui, foi a minha terceira tentativa de suicídio. Ok? Eu tentei tirar minha vida já 3 vezes por conta do relacionamento que eu tinha com a minha mãe. E eu achava que a solução era essa. No dia seguinte foi um casal de profeta na minha casa. A profeta orou a minha vida. E nessa hora que ela orou a minha vida, uma voz que era igual à mesma voz dos 14 anos, masculina, suave, serena, falou: filha, eu vim aqui porque você pediu. Eu vim porque você pediu. Entende? Realmente, na noite anterior do suicídio, eu orei ao Senhor pedindo desculpa pelo que eu estava fazendo. Entende? Então, são experiências que cada um tem mediante a sua individualidade com Ele. Então, como é que faz para a gente saber também que seria a voz do Senhor contigo? Testificação dentro de você. Então, primeiro você começa a ter relacionamento com Deus buscando do seu jeito. Oração do seu jeito, adoração do seu jeito, leitura da palavra do seu jeito. Conforme você for buscando, conforme você vai... Oi, senhora Marta, seja bem-vinda. Conforme você for buscando, conforme você vai se entregando para Deus, o próprio Deus, através do Espírito Santo, vai te conduzindo conforme Ele quer. Entende? Então, é Ele que vai te instruindo. Então você só começa, você só decide. Vai. Independente da denominação que você frequente. Vai. Conforme você vai mergulhando, conforme você vai buscando, conforme você vai fazendo, Ele mesmo vai trabalhando em você e vai te mostrando o caminho, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E conforme você vai obedecendo essa voz que você está sentindo dentro de você, ok? Porque a gente sente dentro da gente, é uma sensação de paz, ok? Quando você sente que é Deus falando com você, é uma sensação de paz, é uma sensação de alívio, é uma sensação de conforto, de reconforto, de aconchego, entende? Essa é a sensação que o Espírito Santo nos traz, ok? É uma testificação. Como é que também pode acontecer de você escutar a voz de Deus e tentar entender se é dele? Eu falei aqui, através de sinais, ok? O que seriam os sinais? Todos nós aqui temos a nossa individualidade. Então, o que acontece na sua individualidade? Você precisa entender, você precisa se entender o que chama a sua atenção. Então, é uma palavra que é pronunciada diferente, é uma ação que você tem que seja diferente para com você ou para com o outro. É uma manifestação da natureza sobre a sua vida, sobre a sua volta. Entende? É a sua particularidade. Então, Deus conhece você do avesso. Ele sabe o que chama a sua atenção. Então, o que Ele faz? Ele pega essas particularidades que você tem, ok? E começa a conversar com você ali, para você entender. Entende? Obrigada, seu Naldo. Que Deus abençoe o senhor. E Ele vai tendo aquelas particularidades contigo ali. Então, por isso que o seu relacionamento com Ele precisa ser desenvolvido. Porque conforme você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus, vocês dois, na particularidade, vão se aprimorando e você vai entendendo que aquela voz ali que você está escutando é Deus falando contigo. Eu demorei a entender.
que era o Espírito Santo falando comigo. Só que eu comecei a observar que eu passava por situações que eu escutava algo dentro de mim. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem, para vocês entenderem mais ou menos como pode acontecer com vocês, para vocês verem também que é Deus falando com vocês. No início eu não entendia que era o Espírito Santo falando comigo, eu não entendia que era Ele. Eu escutava muito o que as pessoas falavam e Deus usava missionários e profetas para falar comigo, ok? Então quando Deus começou a falar comigo, como é que foi? Ele começava a falar, ele começava a trazer dentro de mim situações que eu passava, ou resposta que eu precisava ter de situações que eu estava passando, e ele trazia para mim, dentro de mim, e falava comigo. Só que eu até então, eu não tive ninguém para me instruir. Tudo que eu aprendi sozinha com ele. Entende? Então, como eu não tinha ninguém para me instruir, o que acontecia? Ele falava comigo dentro de mim, é como se fosse uma voz interna dentro da gente, ok? E depois ele me dava situações através das pessoas que ele usava para falar comigo, que já são pessoas certas que ele usa para falar comigo, ok? E ele me dava a mesma situação que ele colocava dentro de mim, ele fazia a outra pessoa que ele estava usando para falar comigo falar do mesmo jeito. Com as mesmas palavras que ele colocou dentro de mim, do mesmo modo que ele colocou dentro de mim. Aí eu comecei a entender que aquela voz que eu estava ouvindo era ele falando comigo. Ou seja, eu não precisava mais de terceiros para poder entender que era ele que estava falando comigo. Entende? Então, eu passei por situações, só que não foi assim. Ele falou, usou terceiros, testificou dentro de mim que aquilo foi ele e ficou mil maravilhas. Não, foi um processo. Entende? A primeiro modo foi assim. Só que você ser humano, você é incrédulo, ok? Você é incrédulo e você ainda duvida. O ser humano é assim, é de natureza. Só que aí eu comecei a duvidar que aquela voz que eu estava escutando era Deus ou não. Então Deus começou a trabalhar isso em mim. E é o mesmo jeito que Ele vai fazer com você. Deus não deixa a gente no engano. Entende? Até você criar confiança que a voz que você está escutando é Ele falando contigo. E que você não precisa mais de terceiros. Eu lembro que eu passei por uma situação que Deus estava falando comigo o que eu tinha que fazer. Não é que eu não estava acreditando na voz que estava falando, mas eu também não estava duvidando, mas eu não estava conseguindo partir de mim um princípio, uma iniciativa de fazer o que Ele estava mandando, porque não tinha muito a ver com o que estava acontecendo. Até que Ele usou a boca de uma profeta que eu escuto, que ela me direciona a palavra de Deus para chegar até mim, porque eu também escuto profetas certos e direcionados por Deus. Deus me deu um esporro através dela, que a partir desse dia eu parei de duvidar da voz que eu estava escutando dentro de mim. Ele falou para mim, com quantas pessoas mais eu vou ter que usar para você entender que a voz que eu estou falando, que a voz que você está escutando é a minha voz dentro de você. Foi o esporro que eu tomei dele. Entende? Então eu também tomo esporro. Eu também tenho a minha orelha puxada. Entende? Sou tão humano quanto vocês, gente. Só que qual é a diferença? Que pode ser uma diferença que talvez você não esteja fazendo. É você se disciplinar em buscar a presença do Senhor. Entende? Então, para você escutar a voz de Deus, você tem que ter uma disciplina. Você tem que ter uma entrega. Você tem que querer estar na presença de Deus. E outra coisa que é muito importante aqui, que é primordial para você escutar a voz do Senhor: santidade. Não tem como você ter um relacionamento com o Senhor. Não tem como você ter um relacionamento com o Senhor se você não estiver em santidade. Porque o que vai fazer a testificação da voz de Deus dentro de você, o que você está escutando, a voz de Deus é de Deus, é a sua conexão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só habita em templo. Você é um templo do Senhor, ok? Você é morada de Cristo. Então, o Espírito Santo só habita em templo limpo. Ou seja, em templo que não tem pecado. Ok?
Então, você está sendo tratado por Deus, você está tendo um relacionamento com Deus, você está desenvolvendo com Deus. O que está acontecendo contigo? O Espírito Santo está limpando a casa, está organizando a casa, entende? Então, conforme você vai buscando a presença do Senhor, em oração, leitura da palavra, jejum, você vai se dedicando a Ele, o Espírito Santo está limpando. Consequentemente, o Espírito Santo vai começar a habitar em você, porque você está procurando a presença de Deus. Consequentemente, você vai estar com o seu espírito mais sensível à voz de Deus. Aí você vai começar a ver os sinais que você não via, as escamas dos seus olhos vão sair, você vai começar a ver os sinais que você não via, você vai começar a entender dentro de você Deus falando com você de uma forma que você entenda, num linguajar que você entenda, entende? Com sinais que você entenda, para poder vir a ter essa interatividade entre vocês. Então, o segredo para você escutar a voz de Deus na sua vida e saber que aquela situação ali que você está passando é de Deus para sua vida, para Ele testificar no seu coração, é o seu relacionamento com Ele. Não tem para onde fugir. E não tem segredo. É você e Deus, buscando todos os dias, se dedicando a Ele todos os dias, para poder desenvolver com Ele um relacionamento íntimo entre vocês, aonde vocês têm uma interatividade, que vocês conseguem conversar entre vocês, para poder ver, para você começar a escutar a voz dele. Vou dar um exemplo em números para vocês entenderem. O meu processo com Deus, quando ele veio até a minha casa, eu morava em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Quando ele veio até a minha casa, que eu tentei a terceira tentativa de suicídio, que ele lançou a promessa na minha vida, isso foi em 2017. 2018, ele me trouxe para morar na região dos Lagos. Eu vim para a região dos Lagos para 2 missões. O meu tratamento com Deus e para Deus tem eu tenho a incumbência de falar de Deus para uma família que eu moro com eles aqui. Então Deus veio para salvar vidas nessa família. Então, 2 missões: salvar as vidas que Ele quer e meu processo com Deus. Então, em 2018, eu comecei a frequentar a região dos Lagos, ok? E em 2018 começou o meu processo com Deus. Então, entre de 2017 a 2018, eu demorei mais ou menos 1 ano para poder a ficha cair. Entende? Então, já começou ali em 2018, morando com a minha mãe ainda, o meu processo com Deus. Eu vim morar para a região dos Lagos em 2020. Então, de 2020 a 2025, que é o ano que a gente está, é o processo de Deus. Então, de 2017 a 2022, mais ou menos, 2021, 2022, foi quando eu comecei a entender que Deus estava falando comigo. Entende? Então, vocês conseguiram captar de quando começou a quando eu comecei o processo e quando eu começou a escutar a voz dele? Sendo que lá com os 14 anos eu também escutei a voz de Deus, mas eu estou falando do processo mesmo de cura e libertação com Deus, foi nesse período, entende? Foi o período que eu mais escutei a voz dele. Antes eu via sinais e entendia que era Deus falando comigo, só que até então eu não escutava a voz dele. Eu não tinha o discernimento de saber que era a voz de Deus falando comigo, entende? Então, de 2017 a 2022, foram 5 anos. 5 anos. Então, o que você tem que fazer? Insistir. Perseverar. Pode acontecer de Deus falar com você no dia seguinte? Pode. Para Deus não existe limites. Entende? Você precisa se entregar. Você não tem que sair da superficialidade com Deus. Você tem que se entregar para Ele. Você não tem que entrar numa vida com Deus por interesse. Você tem que entrar numa vida com Deus para você, por amor a Ele, para desenvolver o seu amor por Ele, para você conhecê-lo. Trata Deus como se fosse um amigo, uma pessoa física. Uma pessoa física, para a gente ter a amizade daquela pessoa e conseguir conquistar a confiança daquela pessoa, a gente não tem que conquistar a pessoa aos pouquinhos.
Se a gente chegar como uma avalanche, vai assustar a pessoa? A pessoa vai achar que a gente é maluco e vai sair correndo da gente? A gente não tem que ser aos pouquinhos, conquistando aos pouquinhos ali? É a mesma coisa você com Deus. Aos pouquinhos, todos os dias. Leitura da palavra, oração, adoração, louvor. Busca nele assim, entrega com ele. Entende? Isso mesmo, Samuel. Muito bem. Eu tenho que buscar todos os dias. Parabéns. Vou falar para vocês como é que eu faço, para vocês terem um parâmetro. E, inclusive, eu vou falar também algo que aconteceu hoje, numa conversa que eu tive com o Senhor, que ele falou assim, fala isso na live, eu quero que eles saibam. Então, eu vou falar para vocês. Como é que funciona a minha vida com Deus? Como é que eu faço? Vou dar para vocês um por alto aqui. Todo dia eu acordo às 4 da manhã. Então, todo devocional que eu faço para vocês, eu faço todos os dias. Então, todos os dias eu acordo às 4 da manhã. Eu não estou falando aqui que você tem que acordar às 4 da manhã. Estou dando um exemplo para você se inspirar ou não, ok? Todos os dias eu acordo às 4 da manhã, faço o devocional, gravo os vídeos que tem que ser gravados, que é o devocional e a mensagem de Deus para o nosso coração. E agora eu estou gravando também o Evangelho de Mateus, ok? Faço os vídeos, lanço nas plataformas. Além dos vídeos, tem as mensagens de texto, que é tudo feito no dia. Ok? Obrigada, Simone. Que Deus abençoe, querida. Que Deus abençoe sua vida. Multiplique a bênção que você jogou sobre mim. Então, o que eu faço? Faço o devocional, faço a gravação dos vídeos, faço as mensagens de texto, lanço nas plataformas. Lancei tudo na plataforma, tá tudo certinho, tá tudo encaminhado. Lancei aqui no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no YouTube e nos canais alimentadores que tem no WhatsApp, tem no Telegram. Lancei em tudo. Eu sento aqui com Deus por volta de mais ou menos 9h30, 10 da manhã e faço a meu tempo com o Senhor. Entende? Ou seja, eu deixo a parte de missionária do lado e entro na parte de Roberta, de filha com Deus. Sento com Deus, oro ao Senhor e converso com Ele a situação daquele dia. Às vezes eu sento aqui e falo assim, pai, o que o Senhor quer falar comigo? Aí ele fala assim, você não tem nada para falar comigo? Eu falo, não. Então abre a sua Bíblia em tal lugar e ele começa a me dizer os lugares que eu tenho que abrir na Bíblia, o que eu tenho que ler, se eu tenho que ler em voz alta, se eu tenho que ler em voz baixa, se eu tenho que ler para mim, se eu tenho que ler para ele, se eu tenho que ler em forma de oração, entende? E assim vai indo. Hoje, passei por uma situação com o Senhor de uma pessoa, particular minha, que eu vi que essa pessoa, ela tá vivendo uma vida de faz de conta. Entende? É uma pessoa que é cristã. Muito bem, Cris. Deus vai você acorda às 4h30 da manhã, Deus vai honrar a sua fé e a sua entrega a Ele, viu? Continua firme. E essa pessoa, ela tá vivendo uma vida de fachada. E eu tava questionando, a minha conversa com Deus foi essa, e foi justamente isso que Deus quer que eu fale para vocês aqui. Ele pediu para abrir isso para vocês. Então eu vou abrir. E quando eu falei isso para ele, eu falei assim, pai, eu não consigo entender por que existe tanto essa pessoa como muitas outras pessoas que vivem com o Senhor uma vida de fachada. O Senhor é tão acessível, o Senhor é tão simples. Por que as pessoas, elas não querem viver, elas não querem se entregar de verdade? Elas querem viver o que você tem para elas, o que o Senhor quer dar para elas, mas elas não querem desenvolver com você um relacionamento. Elas têm esse bloqueio, elas acham que o Senhor está ali, como se fosse uma mercadoria na prateleira, que você vai lá, pega o pouquinho de Deus e aquilo é o suficiente para aquele dia. Entende? Muitos cristãos, muitos que não são cristãos estão vivendo dessa forma com o Senhor. Deus quer um relacionamento contigo, Deus quer uma profundidade contigo, e a pessoa está lá em doses homeopáticas com Deus. E eu estava questionando isso com ele. Eu estava falando assim, por que as pessoas são assim? E as pessoas não param para pensar como é que Deus está te sentindo com isso tudo. Eu conversando com Deus, eu estava aos prantos. Porque esse tipo de situação me incomoda demais. Entende? Porque no meu processo com o Senhor,
Eu era uma pessoa muito fria. Eu era uma pessoa muito racional, devido às situações que eu passei no meu desenvolvimento de crescimento com a minha mãe lá. Então eu me tornei uma pessoa muito fria e racional. Quando você convive com narcisistas, você fica parecido com eles. E no decorrer lá do meu processo com Deus, eu falei que eu não queria ser igual a eles. Ok? Eu não queria ser frio. Então, no meu processo com Deus de cura e libertação, Ele colocou dentro de mim o amor dele e hoje eu consigo amar as pessoas. Hoje eu consigo amar você em Cristo. Antigamente eu não conseguia fazer isso. Entende? Então, eu tenho uma sensibilidade com Deus muito grande. Então, toda vez que eu entro na presença dele, seja em louvor ou não, seja em oração, eu falo com o Senhor, eu falo, Senhor, por que as pessoas, de um modo geral, elas procuram o Senhor apenas por interesse? Por que elas não desenvolvem contigo um relacionamento? E eu também questionei sobre essa pessoa que eu conheço, que vive uma vida de aparência como a maioria das pessoas vive, se dizem cristãs, conhece a palavra, fala de Deus, só que o seu dia a dia não condiz com o que sai da boca. Entende? E isso para Deus é visto como hipocrisia. Você falar a palavra, você conhecer a palavra, mas você não vive a palavra. Isso para Deus é hipocrisia. E isso magoa o coração de Deus profundamente. Entende? Então, a gente precisa se atentar às situações pequenas que passam desapercebidas aos nossos olhos, para a gente não machucar o coração de Deus. Porque Deus se magoa, gente. Deus é movido a sentimento. Do mesmo modo que quando você quer algo, que você vai lá, chora aos pés do Senhor, que você está sofrendo, que Deus não quer ver você sofrendo, e Ele vai fazer justiça por você, do mesmo modo, Deus sofre também quando você não faz o que você está falando para os outros que você está fazendo. Entende? Ele é movido a sentimento. Então, aí eu estava explicando isso para ele. Por que as pessoas fazem isso? Porque aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim, lembra daquele ditado que as pessoas falam muito assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? O Espírito Santo virou para mim e falou assim, é mais ou menos isso o que essas pessoas fazem. Faça o que eu falo, mas eu não vivo o que eu falo. Entende? Então, as pessoas que vivem de aparência, que falam da boca para fora, da presença de Deus, da palavra de Deus, e que não vivem uma vida de relacionamento com Deus, é justamente isso que o Espírito Santo falou. Vive, fala, como é que ele falou? Faça o que eu digo, mas eu não vivo o que eu falo para você. Ou seja, você escuta o que eu estou te falando aqui, segue passo a passo o que eu estou te dizendo, mas o que eu estou te falando, estou te ensinando que é o correto fazer, eu não faço, eu não aplico na minha vida. Aí veio para uma parte que Deus falou comigo. Eu vou até abrir a Bíblia aqui para ler para vocês. Em Salmos 79, versículo 5, que fala assim, peraí. Porque Deus estava me ensinando a diferença entre você dizer que é povo de Deus e você ser povo de Deus. Peraí, 79, 5 e 8. Aqui. Fala assim, ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Senhor, ó Deus, fique irado com as nações que não te adoram, como os povos que te rejeitam. Pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigue por causa dos pecadores dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Aqui, do 5 ao 8, está dizendo justamente isso que eu estou falando para vocês. Existia o povo do antepassado que reclamava do Senhor, reclamavam de Deus e se diziam
cristãos, e ali estava existindo aqui uma contestação para não comparar aquele povo ali da atualidade. Eu acredito que isso aqui seja de Davi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Salmo de Asaf. E estava tendo uma contestação do povo ali da atual para ele não tratar como o povo de antigamente. Entende? Então o que Deus trouxe para mim nesse entendimento, que é justamente o que Ele quer passar para vocês aqui? Existe uma diferença muito grande, que tem a ver também com o que a gente está falando, ok? Existe uma diferença muito grande entre você dizer que é povo de Deus e você dizer que serve a Deus. Aquele que diz que é povo de Deus vive uma religiosidade. E isso é muito grave. Entende? Porque vive uma aparência, vive uma mentira. Ou seja, eu mostro para o outro que eu sou religioso, eu mostro para o outro que eu acredito em Deus, mas eu não vivo o que eu falo. Eu não vivo o que eu prego. Consequentemente, através da sua vida, você sendo dessa forma, vivendo nessa hipocrisia com Deus, ok? Você está testificando para as pessoas à sua volta que Deus aceita tudo. E você está queimando o filme de Deus. Entende? Isso é muito grave. E as pessoas não estão se ligando nisso. Quando a gente decide andar com Deus, quando a gente decide viver nos caminhos do Senhor, a gente precisa ter uma responsabilidade conosco. Somos responsáveis pelas vidas ao nosso redor. Porque é através da nossa vida que as pessoas vão ver e vão testificar a presença de Deus na gente, através do nosso comportamento. Então, se você diz que você serve a Deus, que você vai à igreja, que você vai à denominação, que você tem relacionamento com Deus, mas o que sai da sua boca não testifica o seu comportamento, ou seja, não bate com o seu comportamento, você está fazendo o quê? Você está queimando o filme de Deus. Só um instantinho, gente. Entende? Você está enganando aquela pessoa e você está mostrando para aquela pessoa que Deus aceita tudo. Só que Deus não aceita tudo. Então, o Deus que é ensinado na doutrina é diferente do Deus que você conhece na sua intimidade. Entende? No seu relacionamento com Ele. Aí, qual é a diferença do povo que diz ser povo de Deus para o povo que serve a Deus? Deus me trouxe também Deus falou, Ele falou assim, ser povo de Deus. Deus confirma a entrega e a comunhão com Ele através do relacionamento e intimidade. Entende a diferença? Então, aquele que se diz povo de Deus, ele se intitula santo. Existe uma intitulação dele, dizendo que ele é uma pessoa santa. E por isso ele vive uma religiosidade. Isso é dizer que é povo de Deus. O fulaninho lá, fulaninha, ok? Mas para você ser reconhecido por Deus como povo de Deus, é aquele povo que tem intimidade com Deus, que desenvolveu relacionamento com Ele, que desenvolveu comunhão com Ele. Essas pessoas são reconhecidas por Deus como sendo povo dele. Então, quando você escuta muita expressão, porque é povo de Deus, não necessariamente essa expressão que você está escutando por ser povo de Deus, aquele povo ele serve ao Senhor. Aquele povo pode estar servindo uma religiosidade, uma coisa de fachada e você não sabe. Entende? Então, por isso que o seu relacionamento com Deus, você desenvolvendo a sua individualidade com Ele, é tão importante. Porque a gente precisa tirar da gente a crença de, pelo fato da fulano e do fulano falar que é da igreja, fulano é santo. Não é. É tão pecador quanto você. Entende, gente? Isso é muito sério. Isso é muito importante. Então você tem que entender que a sua individualidade com Deus é muito importante. Então por isso que você tem que procurar o Senhor no seu secreto, no seu particular, na sua individualidade e gerar com Ele um relacionamento. Que aí Ele vai começar o quê? Vai começar a falar contigo do jeito que Ele achar que você entenda. Entende? Vai ser sutil, vai ser aos poucos, vai ser devagar, vai ser gradual. Conforme você for se entregando, conforme você vai se permitindo sendo trabalhado por Deus, conforme o Espírito Santo vai começar a fazer parte da sua vida, ok? Você vai desenvolvendo com Ele uma intimidade.
E você vai ser reconhecido por Deus como povo de Deus. Você não vai ser mais um na multidão que diz ser povo de Deus e não vive o evangelho. Entende, Cris? Deus te abençoe, meu amor. Entende? Então é preciso partir de você, de todos nós, gente, uma responsabilidade, uma disciplina de querer buscar a presença do Senhor. Porque do jeito que o povo está buscando, o povo que eu falo no modo geral, com uma superficialidade e um interesse, está entristecendo o coração dele. Entende? E a gente precisa buscar e desenvolver o relacionamento com ele. Para você escutar a voz do Senhor, precisa partir de você um posicionamento de querer viver o que Deus tem para sua vida e se permitir ser tratada por Ele. Entende? Então só depende de você. Só depende de você querer. Só depende de você se posicionar. Só depende de você querer ser diferente, andar contra o fluxo do mundo. Não seja como a maioria das pessoas são, que se dizem ser de Deus, mas não é o povo de Deus. Queira ser o povo de Deus, reconhecido por Ele como o povo de Deus. Entende? E não só mais um na multidão que faz parte de uma comunidade. Não queira viver numa moda, queira viver uma profundidade com o Senhor. Então, para você, para a gente finalizar aqui, para você escutar a voz do Senhor e distinguir a voz dele no meio de uma multidão de pessoas, ou uma multidão no mundo espiritual, para saber se é Deus falando contigo, primeiro passo, relacionamento com Deus. Verdadeiro. Ok? Que parta de você uma iniciativa em querer procurá-lo na sua individualidade, gerando com ele um relacionamento de oração, de leitura da palavra, de prática da leitura da palavra, porque a partir do momento que a gente só lê a Bíblia, se a gente só lê a Bíblia, a gente encara a Bíblia como um livro didático. A Bíblia não é um livro didático, a Bíblia é um manual de instrução. Só que para você conseguir seguir o que a Bíblia quer que você siga e se transforme por ela, você precisa estar com o seu espírito despertado. Então você precisa buscar ao Senhor todos os dias para despertar o teu espírito, para você conseguir entender as entrelinhas que o Deus quer falar contigo. E você faz isso. Isso aí, Samuel. Religião e crença não salva ninguém. Muito bem. E você faz isso, você despertando o seu espírito, mediante a sua insistência, todos os dias, em procurar a Deus um pouquinho. De uma forma gradual, isso vai aumentando. No início, pode ser chato procurar, porque é como se fosse uma obrigação. Mas conforme você for procurando, conforme você vai desenvolvendo, conforme vai tendo dentro de você uma disciplina e querer estar na presença dele, aquela obrigação inicial ela se desfaz. E você começa a sozinha lembrar que aquele horário ali que você separou é de Deus para sua vida. E você sente falta quando você não faz. Entende? Então só depende de você se posicionar. Só depende de você querer. Não existe fórmula mágica. Quisera eu dizer para você aqui que era só fazer assim e você ia entender que era Deus falando contigo. Mas não é assim que funciona com o Senhor. Tudo com o Senhor é na conquista. Tudo com o Senhor é na perseverança. Tudo com o Senhor é na fé. Então precisa desenvolver em você a fé. E a fé, e tem mais uma coisa aqui, um detalhe importante. A fé é uma decisão, ok? Você decide acreditar que você vai viver as promessas do Senhor, que você vai viver os planos do Senhor para sua vida, que você vai exercer o que Deus tem para você. Você decidiu acreditar, é a fé. A fé, ela não é um sentimento que oscila. Hoje você está de bom humor, amanhã você está de mau humor. Não, não é um sentimento. Então, da mesma modo que você decidiu acreditar que vai acontecer na sua vida, você está exercendo a fé, faça isso com o seu relacionamento com Deus. Você decide acreditar que o relacionamento que você está tendo com o Senhor vai desenvolver em você um gosto, um amor, uma perseverança em querer
ter momentos e momentos com ele a sós. Entende? Depende de você. Quisera eu te falar que faça isso que você vai conseguir isso. Mas não é assim que funciona, gente. Então, eu acho que eu já falei sobre isso. A testificação também, dentro de você, o que é a testificação? É uma confirmação. Vamos supor que você escutou uma palavra de alguém e você sentiu dentro de você uma confirmação, uma paz ali. Também seria um modo de Deus te responder que aquela situação, aquela palavra, aquela mensagem seria dele para ti. A partir do momento que existe o e se, mas talvez, esquece que não é de Deus. Entende? Porque com Deus não gera dúvida. Não gera mais, não gera o e se, não gera o talvez. É ou não é. É sim, sim ou não, não. Com Deus não existe meio do caminho. Entende? Entende? Então o que acontece? Você precisa se posicionar. Tá bom? E começar a procurar o Senhor na sua individualidade, gerando com ele intimidade. Na hora que eu estava falando da testificação aqui, só para poder finalizar com vocês, procurem o Senhor em relacionamento, gente. Porque o que acontece? Você, como não tem um relacionamento com o Senhor no aprofundado, essa parte da testificação de ser o Espírito Santo dentro de você falando que aquilo ali é de Deus ou não, pode cair em contradição na sua vida. Por quê? Porque a gente se empolga. O ser humano se empolga, o ser humano se entusiasma. E pode ser que naquele momento que você recebeu a palavra, você também sentiu dentro de você uma testificação e foi uma empolgação tua, entende? E confundiu ali na hora os sentimentos, não necessariamente é Deus confirmando para ti. Então, a melhor forma de você saber se é algo de Deus para sua vida ou não é você orando a Ele e pedindo para Ele confirmar para você se o que você escutou, se o direcionamento que você recebeu é dele para sua vida. Porque conforme você vai ter ali a sua intimidade com ele, ele vai te testificar no momento que você estiver mais calmo, sem a empolgação, sem entusiasmo, se aquela situação que você está pedindo direcionamento, aquela pessoa que você está pedindo direcionamento, é para sua vida ou não. Entende? Deus vai te falar com você de alguma forma, que você entenda, mesmo que você não tenha relacionamento com ele, mesmo que você não tenha intimidade com ele. Ele vai falar contigo de algum jeito. Então não se deixe levar pela situação, pelo momento em si. Achar que aquela situação que veio é de Deus para sua vida porque você está empolgado e achou que era. Não necessariamente é. E se a gente toma decisões erradas, a gente colhe as consequências. Quando a gente toma uma decisão mediante um direcionamento de Deus, Ele se responsabiliza. Então tem uma diferença muito grande em você fazer as coisas direcionadas pelo Senhor ou você fazer as coisas direcionadas pelos seus achismos, entende? Pelas suas convicções. Então não queira cair em laços, em armadilhas de Satanás que você pode vir nessas decisões que você está tomando por si só, a perder a promessa que Deus tem para sua vida, a perder as bênçãos que Ele tem para sua vida, mediante as decisões que você tomou sozinho. Então sempre seja um dependente de Deus. Sempre procure Deus em relacionamento e em oração. Sempre peça direcionamento em toda decisão que você for tomar, por menor que seja, por mais simples que você acha. Entende? Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero atravessar a rua na faixa de pedestre ou fora da faixa de pedestre. O que eu devo fazer? Entende? Você sabe que você precisa atravessar pela faixa de pedestre para poder te dar garantia do Código Civil, ok? Se você atravessar fora, você é considerado suicídio perante ao Código Civil, perante ao Código de Trânsito. Entende? Então é mais ou menos a mesma coisa. Coisas óbvias para você, pergunte para o Senhor, independente se é óbvio, se é pequena, se é simples ou não. Sempre age na dependência de Deus, para não haver erros, para Ele se responsabilizar por você e para você não sofrer as consequências amargas que vêm
mediante as decisões que nós tomamos por contas próprias. Tá bom? Gente, eu quero agradecer a vida de todo mundo. Atingimos aqui o total de 10.200 visualizações. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. No início eu me apresentei, mas entrou bastante gente nova aqui. Sejam muito bem-vindos à live, tá? Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a missionária Roberta Lima. Eu fui levantada por Deus e escolhida por Ele para estar auxiliando o povo cristão e o povo que não é cristão a vir a ter relacionamento com Ele, tá? Então convido você que entrou depois da apresentação, que não me conhece, que está entrando pela primeira vez, a se inscrever no canal para você aprender a ter mais relacionamento com Deus. Eu estou sempre explicando, eu estou sempre falando, eu estou sempre puxando a orelha de um do outro aqui. Eu não, né, gente? O Espírito Santo está sempre puxando a nossa orelha para botar a gente na linha. Aqui no canal, aqui no perfil do TikTok, no perfil do TikTok, todos os perfis, as ministrações, elas são voltadas para relacionamento e desenvolvimento com o Senhor. Então, existem revelações, uma ou outra. Vou ser bem sincera com vocês. Aqui é mais direcionado para relacionamento com Deus. Por que eu estou falando isso, estou enfatizando isso? Porque eu já recebi por mensagem pessoas me criticando por eu não dar revelação, por isso que o canal não cresce. Então eu tenho algo para dizer de um modo geral para todos. Estou aqui para fazer o que Deus quer que eu faça, ok? Eu não estou aqui para fazer, eu não estou aqui para ganhar ibope, eu não estou aqui para ganhar seguidor, eu não estou aqui para ganhar nada. Eu estou aqui para levar a palavra até você, para você aprender do jeito certo, com o jeito que Deus me instruiu e estou passando para vocês virem a desenvolver, a ter um relacionamento com Deus, entende? Para vocês crescerem espiritualmente e cada um aqui seguir a sua vida com o Senhor na sua individualidade, na sua intimidade com Ele. Então tudo que é dito aqui é direcionado por Deus, é estudado através da palavra de Deus, ok? E sejam bem-vindos todos vocês. Josi, muito obrigada, querida. Fico muito feliz de ver isso, viu? Isso pra mim é uma gratificação que você não tem noção. Porque quando eu comecei, eu falava assim, mas será que as pessoas vão entender o que eu falo? Porque eu recebi críticas de familiares meus falando que eu explico demais. Ah, você enrola muito, você explica demais, acaba que confunde. Foi o que eu escutei de parente meu. E eu falei assim, ótimo, se tá confundindo você, a outra pessoa vai entender. E eu continuei no mesmo segmento que Deus falou pra mim, eu fiz de você do jeito que eu quero que você seja. Então, eu vou te usar do jeitinho que você é. Não escute a voz da oposição, escute a minha voz. Entende, gente? Então, o perfil é direcionado para você ter um relacionamento com o Senhor, tá? Para você sair da religiosidade, abrir a sua mente, expandir a sua mente, para você vir a desenvolver um relacionamento com Deus. Então, por que eu falo que eu fui levantada por Deus? Porque eu literalmente fui levantada por Ele. Eu fui escolhida por Ele, levantada por Ele, porque eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ser missionária e muito mais explicar a palavra. Sim, meu amor, muito obrigada. Minha linguagem é simples e faz compreender. Mas é esse o intuito mesmo, é ser simples, é falar no dia a dia, para as pessoas de todas as idades poderem entender e ver que o evangelho não é complicado. É o povo que complica, né, para chamar atenção. Tá? Mas eu fico muito feliz por poder saber que eu estou contribuindo para o seu crescimento espiritual, tá bom? Então, eu vou só finalizar aqui, que eu dei um início, eu falei algumas coisas que muita gente não escutou. Aqui no TikTok, quem quiser abençoar a minha vida e o ministério, isso não é obrigatório, ok, gente? Independente de qualquer coisa, vocês nunca vão me ver cobrando nada de vocês aqui, vocês são livres para ir e voltar a hora que quiserem. Mas Deus pediu para eu falar para vocês, então eu estou em obediência falando para vocês o que Ele ordenou que eu falasse. Então, para vocês saberem, aqui no perfil do TikTok existe o TikTok Shop, que foi uma porta que Deus abriu na minha vida para eu poder vir também ter mais uma forma de vir ser abençoada pelo povo que quer me abençoar. Entende? Então, se vocês quiserem abençoar o ministério, consequentemente também vocês vão estar abençoando outras vidas, comprando através dos produtos que eu direciono
eu coloco produtos direcionados ao Evangelho, ok? Então vocês vão ver Bíblia, vocês vão ver roupas, vocês vão ver camisas, vocês vão ver canecas, vocês vão ver palavras escritas de Jesus. Só vocês entrarem no TikTok Shop ali que vocês vão ver coisas direcionadas, objetos direcionados para o Evangelho, de um modo geral para aquecimento também. Tem sapato, tem roupa, tem blusa, enfim, tem outras coisas lá que estão agregando como se fosse uma vestimenta. Então, fiquem à vontade, se quiserem me abençoar e abençoar a vida de outras pessoas, que são as lojas que vocês vão estar abençoando. Consequentemente, quando a gente abençoa de coração aberto, Deus, consequentemente, devolve pra gente a semente que a gente está lançando, ok? E outra coisa também, aqui no TikTok, a plataforma me disponibilizou uma comunidade. Devido a algumas pessoas aqui que já me pediram no particular, algumas pessoas me pediram no particular para ter maior interatividade, entende? Então essa comunidade, ela me dá esse recurso, ok? Então o que vai acontecer nessa comunidade? Essa comunidade é uma comunidade que é paga mensalmente, um valor lá simbólico, tá? Da plataforma colocou. E dentro dessa comunidade, o que eu vou disponibilizar para vocês? Eu vou me comprometer para vocês de ter lives exclusivas, a qual vocês vão participar nessa live, para ficar algo mais restrito, para ficar algo mais exclusivo, ok? Quem quiser fazer mentoria espiritual particular, vai ter todo um acompanhamento meu dentro dessa comunidade, tá bom? A gente vai fazer um particular, uma mentoria particular individual. Ninguém aqui vai saber da vida de ninguém, isso tudo vai ficar comigo, confidência comigo, confidenciado a mim, Deus, tá bom? O que mais vai ter? Mentoria particular, espiritual, estudos exclusivos, ou seja, vai ter vídeos que vão ser colocados nessa comunidade, exclusivos que não vão ter aberto para o povo. Vai ser justamente direcionado para esse povo que está lá com mais interesse em querer conhecer mais de Deus e querer desenvolver maior relacionamento com Ele, tá bom? E acesso à live em tempo real. Enfim, conforme a gente for desenvolvendo, conforme a gente for crescendo, a gente vai crescendo juntos. Vocês vão me falando, Roberta, eu quero... Você tem como falar sobre isso? Você tem como falar sobre aquilo? A gente vai fazendo dentro da comunidade crescer junto. O intuito meu com vocês é crescer junto. Entende? Eu não estou aqui para me sobressair sobre vocês e eu não quero prejudicar vocês de forma alguma. Pelo contrário, o interesse no meu coração é que cada um aqui consiga ter o seu relacionamento com Deus despertado individualmente com você e você siga os seus passos sozinho. Entende? Que você não dependa mais de terceiros, mas que você dependa de Deus. Essa é a real intenção do meu coração. Que você desenvolva um relacionamento com Deus tão íntimo que você consiga escutar a voz dele e você não precisa depender de terceiros para saber o que Deus quer falar com você. Porque existe particularidade que Deus vai falar com você. Ele não vai usar terceiros. Então eu quero que você chegue nesse nível espiritual com Ele. Entende? Então o que eu puder fazer para poder... O meu Instagram, Samuel, é RGL70.7. RGL70... Tem como eu escrever aqui? Não sei se tem como eu escrever. Deixa eu dar uma olhada. Mas é R de Roberta, G de gato, L de Lima, 7070.7. É o meu Instagram. Tá bom? Se vocês quiserem lá adicionar, fiquem à vontade. Tá bom, gente? Então, em todas as plataformas eu tô. TikTok, Kawaii, Instagram, YouTube. Aí no WhatsApp tem o canal que é mais um alimentador para poder direcionar os vídeos. No Telegram também tem um canal que também é alimentador. Então eu estou em todas as plataformas que você possa imaginar, a Roberta tá lá. Tô lá com a palavra, tô lá dando direcionamento. Mas essa comunidade que Deus me deu essa oportunidade de fazer é para fazer algo mais direcionado. Missionária tem perseguição de pessoa... Flor, Rosana, já que você abriu isso para todo mundo, eu vou usar você como exemplo. Eu já falei isso na live passada, mas vou falar aqui de novo. A perseguição quer dizer que você está no caminho certo. A gente tem o costume de ver a perseguição como algo ruim.
Mas a perseguição é para nos mostrar que a gente está no caminho certo com o Senhor. A perseguição faz parte do seu crescimento e desenvolvimento em Deus. Entende? Então não olhe para a perseguição como algo ruim, olhe para a perseguição que você está sofrendo, apesar de ser chato. Eu sofro perseguição também. Eu sofro uma perseguição pesada. Não sei se vocês já repararam nos vídeos que eu faço. No vídeo de ontem, eu estava igual um zumbi fazendo um vídeo. Por quê? Porque eu estava sofrendo batalha espiritual na madrugada. Eu acordo cansado, eu acordo exausto, é como se eu não estivesse dormindo. É como se eu tivesse enfrentado o mundo inteiro espiritual deitado, dormindo. Eu acordo igual um zumbi. Então a perseguição faz parte do nosso crescimento. Entende? O que você tem que fazer quando você está se sentindo perseguido? Procurar a presença do Senhor. E depender dele, orar mais, jejuar mais. Jejua pela tua vida espiritual. Porque quando a gente jejua pela nossa vida espiritual, a gente fortalece o nosso espírito. Entende? Então, em vez de você fazer jejum para a área financeira, jejum para a área sentimental, jejum para a área familiar, jejua pela sua parte espiritual. Porque a sua parte espiritual estando fortalecida, você consegue enfrentar qualquer desafio em qualquer área. Porque o seu espírito está fortalecido. Entende? Aí, por mais perseguição que você tenha, esteja sofrendo, com o seu espírito fortalecido, a sua fé está fortalecida. Você não vai sucumbir, você não vai esmorecer, porque a sua base está fortalecida. Entende? Entendeu? Isso mesmo, Josi, faz parte do nosso processo como servos. Muito bem. Tá bom, gente? Então, só pra gente finalizar aqui. A comunidade foi uma bênção de Deus na minha vida, para abençoar a vida de vocês, abençoar a minha vida também, porque eu tenho crescimento com vocês. Cada live que eu faço, cada vídeo que eu faço, eu aprendo com vocês. Com cada dizeres que vocês fazem lá, que vocês colocam, que vocês testificam, que vocês falam, eu também cresço com vocês, eu também aprendo. Tá? Então aqui é uma troca. Vocês me dão, eu dou, vocês me ensinam, eu ensino, e a gente vai vivendo e vai agregando para viver os planos do Senhor para a nossa vida. Cada um aqui vai viver seu plano individual, mas num todo, nós somos uma família, estamos aqui. Pelo menos eu estou aqui para agregar na sua vida de alguma forma e te ensinar o caminho que você deve andar para chegar a desenvolver em você o seu relacionamento com o Senhor de uma forma mais... Samuel, é que não tem como eu escrever, mas eu acho que no meu perfil aqui do TikTok tem o link do Instagram para você ir direto. Se não tem o link do Instagram, vai ter o link do YouTube. Dentro do YouTube tem todos os links de todas as plataformas. Se você quiser clicar lá e se inscrever, fique à vontade. A paz, irmã, ensinar a passagem de Romanos 1. Eu posso te falar isso individualmente, seu Vitinho. Me procura no chat individualmente que eu ensino pro senhor, tá bom? Senão vai estender muito a live aqui, a gente já tá 1h30 aqui já falando. Tá bom? Que Deus abençoe o senhor. Gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gratidão por cada vida que tá aqui, por cada pessoa que entrou, para as pessoas novas que entraram, sejam bem-vindos. Para pessoas que já estão me acompanhando, gratidão pela vida de cada um de vocês, tá bom? E espero ter contribuído para o ensinamento de vocês de alguma forma com a live de hoje. Aceito sugestão de dúvidas que vocês tenham para a gente poder desenvolver lives. Isso aqui hoje foi uma sugestão de uma irmã que estamos aqui conosco na família, que ela queria saber como é que fazia para escutar a voz de Deus. Então eu peguei a sugestão dela, conversei com o Senhor, falei: papai, o que o senhor acha? Eu falo sobre isso. Eu chamo papai de papai, tá, gente? Eu chamo Deus de papai. E eu falei: papai, o senhor está de acordo? E ele falou que estava de acordo, né? Que ele deu essa passagem aqui para a gente poder saber a diferença entre povo de Deus e ser realmente o povo do Senhor, tá bom? Então aceito sugestão para a gente estar estudando junto, para a gente estar desenvolvendo, para a gente estar crescendo, para a gente estar aprimorando. E o que vocês passarem para mim será apresentado ao Senhor, será apresentado a Deus. Ele liberando, a gente fala sobre o assunto e a gente entende e adquire conhecimento, tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa live, Senhor. Abençoa todas as pessoas que adentraram nesse lugar, todas as pessoas que permaneceram e todas as pessoas que já foram, Senhor. Que cada uma delas venha ser visitadas pela Tua presença, pelas Tuas mãos, que cada uma delas venha ser trabalhada, Senhor, pelas Tuas mãos.
Pai, desenvolve em nós a vontade de te buscar, a vontade de ter relacionamento contigo, a vontade de querer estar na tua presença, Pai, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Desenvolve em nós, Pai, a disciplina em querer ler a tua palavra, em querer louvar o Senhor, em querer adorar o Senhor, em querer estar na tua presença, Pai, 24 horas por dia, seja em pensamento ou seja em presença física. Senhor, coloque em nós corações mais disciplináveis, corações mais doutrinados a buscar a Ti, Senhor. Que a gente venha desenvolver com você na nossa individualidade um relacionamento, um aprofundamento, Pai. A nossa alma anseia por Ti. O nosso espírito grita pela Tua presença, Senhor. Venha de encontro a nós, transforma a gente de dentro para fora. Damos abertura total, 100% para o Senhor mexer em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Mexe no porão, mexe no sótão, mexe no quartinho da bagunça, mexe embaixo do tapete, limpa tudo, Senhor. Tudo que não prover de Ti na nossa vida, que o Senhor arranque com a raiz e que não venha mais propagar na nossa vida, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ter um real encontro contigo na sua individualidade, gerando contigo um relacionamento de aprofundamento, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que vocês venham ter uma noite espetacular na presença do Senhor. E mais uma vez a gente está aqui numa sexta-feira à noite, né? Louvando ao Senhor, buscando a presença dEle, edificando a nossa fé, a nossa alma. E Deus está muito feliz com todos nós, viu? Saber que você está aqui buscando a presença dEle e estando em comunhão com Ele. Seu Leandro, muito obrigada pelo carinho, viu? Que Deus abençoe a sua vida. E tamo junto sempre. Sempre que vocês precisarem, eu tô aqui para poder aprimorar e agregar na vida de vocês de alguma forma. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigada por cada um. Gratidão. Que Deus abençoe a vida, gente. Fique na paz. Tchau, tchau.